Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz esteja convosco. Do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse: Vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos o viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Depois da primeira experiência missionária, os discípulos retornam relatando a Jesus os fatos que se deram a partir da pregação deles e os sinais que eles realizaram. Jesus, sempre cercado pela multidão, procura levar os discípulos a um lugar afastado para que possam recuperar as suas forças e descansar no intenso período de anúncio do Evangelho. A cena que ouvimos nos fala da multidão que acompanha Jesus, não permitindo que ele e seus discípulos possam descansar tranquilamente. O evangelista diz que antes mesmo que eles descansassem, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Deste texto, nós contemplamos no gesto de Jesus de levar os discípulos a um lugar deserto e afastado a sua preocupação com o descanso daqueles que se tornavam seus colaboradores mais próximos. Nada como um lugar deserto e afastado para poderem conversar com calma, relaxar e usufruir de um pouco de paz para depois retomarem a missão. Mas esta cena, por outro lado, chama a nossa atenção para o gesto de Jesus, que viu a multidão que o procurava e teve compaixão dela, porque parecia ovelhas sem pastor. A compaixão é um traço de Jesus que constantemente se revela. Ele se compadece do leproso, da viúva que acompanhava o enterro do seu jovem filho. Ele, para falar de si mesmo, serve-se da parábola do bom samaritano. O nosso mundo parece desprezar a compaixão, por não produzir grandes dividendos. A compaixão aparenta ser uma perda, um desperdício, algo que parece não ter importância, quando, na verdade, a compaixão está no coração da mensagem de Jesus. A compaixão não se limita a um sentimento, mas quando é genuína, está sempre acompanhada de obras concretas, gestos eficazes. Compaixão é a capacidade de sofrer com o outro e fazer minha a necessidade alheia. Era assim que Jesus agia, e é este o convite que ele nos faz, sobretudo aos que têm a tarefa de governar o povo, que ainda hoje, em tantas ocasiões, parece ser um rebanho sem pastor. O discípulo de Cristo se distingue pela compaixão, por este amor que sofre com o outro e se manifesta em ações concretas de cuidado, serviço e doação. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.